Parte 3. Estado da tecnologia. É verdade que com a quantidade de dados produzidos nos dias de hoje, sem o sistema automatizado baseado em aprendizado de máquina para aprender com esses dados, não estaríamos desfrutando de maravilhas como, por exemplo, pesquisar no Google ou identificar objetos pela visão computacional. E está melhorando. Com novos sistemas baseados em Deep Learning, as aplicações estão aumentando significativamente. Porém, digamos que treinamos nosso modelo e validamos em um pequeno conjunto de dados. Então, aplicamos isso para prever novas saídas. Se os dados que treinamos não representarem fielmente o problema, estamos arriscando a tomar decisões erradas que podem ser catastróficas. Em particular, a meu ver, os cientistas sociais e a indústria de armamentos podem começar a depender do aprendizado de máquina muito mais do que deveriam. O fato é que ainda precisamos de avanços, principalmente da aprendizagem não supervisionada. Área financeira. Enormes conjuntos de dados são muito comuns no setor financeiro. Existem petabytes de dados sobre transações, clientes, contas, transferências de dinheiro e assim por diante. Esse é o ambiente perfeito para machine learning. Existe uma grande quantidade de algoritmos e ferramentas de machine learning, de código aberto ou não, que se prestam bem para o uso com dados financeiros. Além disso, as empresas de serviços financeiros estabelecidas, em geral, têm fundos substanciais que podem gastar com cientistas de dados e equipamentos. 10% dos cientistas de dados trabalham em empresas financeiras. Segurança. Algoritmos de machine learning são excelentes para detectar fraudes. Por exemplo, os bancos podem usar essa tecnologia para monitorar milhares de parâmetros de transação para todas as contas em tempo real. O algoritmo examina cada ação que um portador de cartão executa e avalia se uma atividade é característica desse usuário específico. Esse modelo identifica comportamentos fraudulentos com alta precisão. Se o sistema identificar um comportamento suspeito na conta, poderá solicitar uma identificação adicional ao usuário para validar a transação, ou até mesmo bloquear a transação por completo, se houver, digamos, pelo menos 90% de probabilidade de ser uma fraude. Um bom sistema de detecção de fraudes examina os dados, avalia as previsões, mostra evidências e alerta os administradores antes de tomar uma decisão quando houver uma probabilidade moderada de fraude. Os algoritmos de machine learning precisam de apenas alguns segundos para avaliar uma transação. A velocidade ajuda a evitar fraudes em tempo real e não apenas identificá-las após o crime já ter sido cometido. Avaliação de crédito. Os algoritmos de machine learning se encaixam perfeitamente nas tarefas de avaliação de crédito que são tão comuns em finanças e seguros. Os bancos e as companhias de seguros têm um grande número de dados históricos do cliente e usam essas entradas para treinar modelos de machine learning. Eles também podem aproveitar bases de dados gerados por grandes empresas de telecomunicações ou serviços públicos. Os cientistas de dados treinam modelos em milhares de perfis de clientes com centenas de entradas de dados para cada cliente. Um sistema bem treinado pode executar as tarefas de pontuação de crédito melhor e mais rapidamente que humanos. Além disso, os métodos de aprendizado de máquina proporcionam um melhor ajuste para as relações não lineares entre os atributos e o risco. Esses mecanismos de pontuação ajudam os funcionários humanos a trabalhar com muito mais rapidez e precisão. No entanto, como sabemos, a maioria dos algoritmos são uma caixa preta e os resultados produzidos, às vezes, são difíceis de interpretar. E supostamente, o cliente merece uma explicação por que seu crédito foi recusado.
Consultores robóticos. Os consultores robóticos agora são comuns no domínio financeiro. Atualmente existem várias aplicações de machine learning no domínio consultivo. O gerenciamento de portfólio é um serviço de gerenciamento de patrimônio online que utiliza algoritmos e estatísticas para alocar, gerenciar e otimizar os ativos dos clientes. Os usuários inserem seus ativos e objetivos financeiros atuais, digamos, economizar R$1 milhão aos 50 anos. Um consultor robótico aloca os ativos atuais em oportunidades de investimento com base nas preferências de risco e nos objetivos desejados. Seguros. Solicitações de pagamentos de seguradoras envolvem um processo manual com perícia de especialistas para avaliar a validade de reivindicações do segurado. Além disso, há reivindicações fraudulentas que precisam ser identificadas e, às vezes, sendo aprovadas. O processo pode também ser demorado, resultando em riscos para pacientes de seguros médicos. No caso de acidentes de carros, usando o machine learning, o agente pode fazer o upload de imagens do veículo danificado com os detalhes das reivindicações. Essas imagens são alimentadas em um sistema que identifica que partes estão danificadas e que precisam ser trocadas, quais são os part numbers e quanto custam. Mercado de ações. Você poderia perguntar agora se machine learning pode ajudar a ganhar dinheiro no mercado de ações. Existem várias empresas que usam machine learning para previsões no mercado acionário, e elas naturalmente dizem que isso é possível. Embora o mercado de ações possa parecer ser o candidato perfeito para esses tipos de algoritmos, devemos exercer prudência e abordar essa tarefa com cautela. Prever o desempenho do mercado de ações é uma das coisas mais desafiadoras. Em primeiro lugar, a hipótese do mercado eficiente postula que os preços das ações são uma função de informação e expectativas racionais, e que as informações recém-reveladas sobre as perspectivas de uma empresa são quase que imediatamente refletidas no preço das ações. Isso implicaria que todas as informações publicamente conhecidas sobre uma empresa, que obviamente inclui seu histórico de preços, já estariam refletidas no preço atual da ação. Em segundo lugar, não podemos descartar que existem informações privilegiadas, inside information. Finalmente, sabemos que as pessoas são muitas vezes irracionais, especialmente quando se trata de dinheiro. Esses aspectos e muitos outros fatores se combinam para tornar os preços das ações voláteis e muito difíceis de prever com razoável grau de precisão. Entretanto, sim, existem muitas empresas que usam técnicas de machine learning em processos automatizados de compra e venda. Essas empresas trabalham com correlações muito fracas que são descobertas através de machine learning por um analista quantitativo, às vezes conhecido apenas como quant, que está convencido da validade da correlação. Embora essas correlações sejam fracas, a escala em que essas empresas operam pode fazer com que cada uma dessas estratégias individuais gere grande volume de dinheiro. No entanto, parece que o fator-chave é a rapidez com que consegue interagir com o mercado, sendo as técnicas de machine learning geralmente muito simples. Predição de preços. Indústria, comércio e serviço precisam fazer estimativas sobre os movimentos de preços futuros para que possam se planejar. A maneira tradicional de fazer isso é usar tendências passadas dos preços para prever os preços futuros. A predição de preços usando o machine learning se diferencia da maneira tradicional por possibilitar levar em conta um número muito grande de variáveis que podem ter influência nos preços, mesmo que essas influências sejam bastante pequenas, mas que, quando somadas, podem melhorar significativamente a precisão. Por exemplo, para avaliar o preço de uma residência nos moldes tradicionais, são usados, digamos, área, localização e padrão da construção. Usando machine learning, é possível incorporar mais dezenas ou centenas de variáveis que podem influenciar no preço,
como tipo de piso, marca dos metais, tamanho da caixa d'água, etc. A previsão de preço geralmente é formulada com uma tarefa de regressão em que a variável target é o preço e os atributos, as variáveis preditoras, são as que afetam a variável target. Enquanto que na previsão tradicional as variáveis explicam, digamos, 70% do preço, com Machine Learning e as novas variáveis explicaremos, digamos, 90% do preço. A análise de regressão também permite determinar o quanto cada atributo influencia no target, como vemos na figura. Predições de preços podem ser bastante complexas. Por exemplo, preços de passagens aéreas ou quartos de hotel em que um preço para o mesmo quarto ou assento pode mudar várias vezes em 24 horas. Portanto, às vezes é um desafio para os cientistas de dados prever preços devido às variações tão velozes. Manutenção. Nessa figura, vemos a evolução dos sistemas de manutenção ao longo dos últimos anos. Em particular, a manutenção preventiva envolve inspeção e reparos, geralmente programados em períodos fixos, como o tempo médio entre falhas, MTBF, para auxiliar na programação de eventos de manutenção. Hoje, no entanto, as atividades de manutenção podem ser efetivamente minimizadas usando análise preditiva, em que as condições elétricas e mecânicas podem ser monitoradas diretamente usando uma variedade de instrumentos de medição não invasivos, como sensores inteligentes que permitem a monitoração de máquinas via Wi-Fi. Os sensores inteligentes podem monitorar parâmetros tais como a vibração, a condição dos rolamentos, temperaturas, vazões, etc. Em máquinas complexas, como uma turbina de avião, com milhares de peças trabalhando juntas e influenciando o comportamento umas das outras, como podemos encontrar o momento certo em que a manutenção deve ser executada para que os componentes não sejam substituídos prematuramente, mas todo o sistema ainda permanece funcionando de forma confiável? Fornecer uma resposta a esta pergunta é o objetivo da manutenção preditiva, na qual buscamos construir modelos que quantifiquem o risco de falha de uma máquina a qualquer momento e usem essas informações para melhorar o agendamento da manutenção. Existem várias estratégias de modelagem para a manutenção preditiva. Modelos de regressão para prever uma falha, por exemplo, quantos dias restam antes que o sistema falha. Ou modelos de classificação para prever falhas, por exemplo, uma máquina falhará nos próximos 30 dias? Lembre-se que os modelos de classificação podem lidar com várias classes, por exemplo, classe 0 corresponde a nenhuma falha nos próximos 30 dias, classe 1 para uma falha do tipo 1 nos próximos 30 dias, classe 2 para o tipo de falha 2 nos próximos 30 dias e assim por diante. As duas estratégias anteriores exigem muitos exemplos do comportamento normal, os quais geralmente temos, e exemplos de falhas que são mais raros. Um passo à frente é a manutenção prescritiva, que é uma mudança de paradigma em sistemas de manutenção. A manutenção prescritiva não apenas prevê eventos de falha, mas também recomenda ações a serem tomadas. Resultados potenciais, quando tais ações recomendadas são executadas, são calculados e antecipados. Por exemplo, em uma máquina, se a temperatura de um rolamento aumenta, a manutenção preditiva lhe dirá quando o equipamento é suscetível de falhar, dado o seu perfil de temperatura. Os métodos prescritivos, por outro lado, dizem que a redução da velocidade do equipamento para um determinado valor pode dobrar o tempo de vida do rolamento, enquanto que a manutenção preditiva pode dizer a duração estimada até um evento de falha. A manutenção prescritiva permitirá que você calcule os efeitos de variar as condições de operação até o momento da falha. Today, millions of low-voltage motors power industrial applications worldwide. Yet understanding the health of these motors is often overlooked, with many running until they fail. Conventional condition monitoring can be costly and time-consuming, until now.
ABB's condition monitoring solution listens to the heartbeat of the motor. It lets the motor communicate how it feels and offers advice whenever it needs looking after. The smart sensor is simply attached without wiring to a motor frame and is configured in minutes. Motor operating and health parameters are regularly and accurately monitored. Using the sensor's built-in Bluetooth low energy, data is transmitted via the user's smartphone or an ABB gateway to a secure cloud-based server. Here the data is further analyzed in algorithms designed using ABB's decades of expertise. The results are sent back to the smartphone or dedicated customer portal. With the ABB Smart Sensor, engineers no longer need to manually gather data and generate reports for each motor. Maintenance schedules can be easily planned, thereby avoiding costly downtime. Productivity is increased, motor lifetime is extended, energy is saved, maintenance cost is cut, and unplanned stops are reduced or eliminated. Welcome to the factory of tomorrow, an environment where the motors themselves actually ask to be looked after. A place where maintenance teams are in control of their entire low-voltage motor installed base for the first time. Motors that let you know when it's time for a service.